Programa não recomendado para menores de 16 anos. Loja de aplicativos online para MSX. Recriando a placa-mãe de uma amiga só com imagens. Projeto Dataset pede ajuda. Acredite, um homem alfa que presta. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 41º episódio do Repórter Retro. E nesta mesa, que hoje está em formato quadrilateral, carioco, campinense, brasilense e prudentino, quem estamos, além de mim, Juan Carlos Castro. Eu, João Cláudio Fidelis. Eu, César Cardoso. E eu, Giovanni Nunes. E começando os trabalhos, como sempre, com o 2018 das efemérides. Não está tão magro quanto o Repórter Retro anterior, mas ainda magrinho, esbelto. Nós demos uma barra de cereal para a sessão para ver se ela ficava um pouquinho mais fortinha. E o que temos aí? Temos uma efeméride internetesca. Muito falante, inclusive. Não, escrivante. E baixante também. Lembra do Mirk? Irk, seu usuário de Windows maldito. É Irk. Eu ia dizer, lembra do Mirk que você baixava pra... Uma pessoa fala Mirk, Deus mata 2 gatinhos. Ou também conhecido como IRC. Internet Relay Chat. Ele foi criado em 1988 numa universidade na Finlândia, né? A Universidade de Oulu, não é Honolulu, tá? Aliás, é exatamente o contrário de Honolulu, né? Porque é um dos lugares mais frios da porra da face da Terra, uma das cidades mais ao norte que existe. Foi criado por um indivíduo chamado Jarkko Oikarinen. Isso tudo porque ele não estava afim de sair de casa para falar com os amigos, né? Basicamente é uma adaptação de uma ferramenta de chat que eles usavam lá internamente. Depois eles pediram permissão para levar essa ferramenta a público e o resto é história, né? E mais uma vez a Finlândia nos oferecendo coisas exóticas, bizarras e interessantes, assim como o Linux, a Nokia, o Kimi Raikkonen. Bandas de death metal. Isso. Também. Ou seja, camadas e mais camadas de neve ajuda a criatividade. Com certeza. João, você não tem mais o que fazer. Ou você fica contando os floquinhos de neve caindo no chão e enlouquece, ou faz alguma outra coisa e enlouquece junto. E o pessoal do Virtualifan, este camarada aqui que eu não sei... o nosso conhecido Neozid, ele resolveu botar para funcionar um código-fonte original do IRC. Só de brincadeira, para celebrar a ocasião. Ele pegou o 1.2.1. Porque antes disso ele tinha pego uma versão 1 que o protocolo na verdade não está mais compatível com os servidores atuais que existem. Aí ele pulou para 2.1. Para 2.1. Aí para zoar, ele compilou no Debian dentro do WSL, né? O subsistema Linux roda dentro do Windows, né? Ele tentou só de zoeira conectar no Freenode, mas aí ele viu que, enfim, né, o protocolo mudou um pouquinho nos últimos 30 anos, né? Acontece. O mundo não é tão Microsoft quanto a Microsoft gostaria. E aí ele tentou de novo, pegou a versão 2.7H e conectou. Aliás, vamos fazer uma lista de promessas que não vou dizer que nunca são cumpridas, a gente cumpre, mas naquelas. Vai demorar. De programas de internet? Pode ser. As nossas promessas são tipo Duke Nukem Forever, né? Que por incrível que pareça, numa determinada hora saem. Mas pera aí, pelo menos nossos programas prestam. Sim. Ao contrário de Duke Nukem Forever e Chinese Democracy, né, as nossas promessas, quando são cumpridas de maneira correta. Pelo menos a gente não fica com vergonha depois. Exatamente. Né? Nossa, a Freenode ainda existe. Freenode firme e forte. Freenode é nós, querido. É nós que voa, bruxão. Na Freenode. O que mais nós temos? E isso aqui, antes de existirem memes, gerou muitos memes na época que foi lançado. 25 anos do Apple Newton. Exatamente. Né? Acho que tablet é coisa do século XXI. Achou errado, otário. Não, o Newton ele foi um PDA antes do PDA. Ele foi um computador portátil antes do computador portátil.
Foi um tablet antes do tablet. Um tablet, né? E não foi nada disso. E, senhores, não vamos confundir tablet e mesa digitalizadora, que muita gente também chama de tablet. Na verdade, as pessoas que chamam a mesa digitalizadora, que também é chamada de tablet, tudo chamando do jeito certo, né? Tablet que é abusadinho e pegou o nome só pra ele. Ah, então seria PDA mesmo. Por aí. Não sei nem se existia um nome genérico pra coisa na época que foi lançado, mas o grande tchan desse computador portátil, né, que a Apple lançou, era o reconhecimento de escrita, e também que foi a maior fonte de chacota, de ridículo e em última análise, do fracasso da coisa. Até os Simpsons zoaram com isso, né? Que tem lá a ganguezinha da escola lá que manda. Anota aí anota aí na sua agenda. Bater no Marte. Eat Up Marte. Marte. Não. No Marte, no Gordinho Nerd. Beat Up Marte vira Eat Up Marta quando o cara termina de escrever. Foi um prato cheio para os humoristas, esse reconhecimento totalmente bêbado de escrita que o Newton tinha. E quem mais malhou o Newton, na verdade, foi uma tira de jornal humorística chamada Doonesbury. Ele dedicou uma semana inteira da tira de jornal só para fazer piada com o reconhecimento de escrita do Newton. Nota mental. Qual foi o jornal que o Steve Jobs falou que nós não vamos anunciar? Não me surpreenderia se fosse alguém envolvido com isso, embora isso tenha acontecido na época não Jobs da Apple, né? Não tinha Jobs. Eu gostei dessa citação que eu encontrei aqui no pacote de links oferecidos pelo 512pixels.net. Sim, tem uma coleção de artigos para você aprender tudo que você queria saber sobre o Newton, mas não estava com saco de perguntar. Mas olha, acho que eu encontrei sem querer o motivo pelo qual o Newton não conseguia entender muito bem a grafia de caracteres latinos. Sim. Não. É que os programadores eram soviéticos. Então é só cirílico que ele entendi. Sério isso? Sim, tô lendo aqui no Apple Newton Guide. Na verdade, assim, o nome oficial do Newton era MessagePad. E não me surpreenderia também se depois os Macs reconheceriam melhor o kanji chinês do que os caracteres latinos também. Tinha questão também de, assim, na capacidade, né, dos chips. O Newton, se eu não estou errado, foi um dos primeiros casos de uso de ARM. Ele é um ARM bem fraquinho. Tanto é daquele que era computador do BBC Micro, né? Um Strong ARM, já um Strong ARM. O MessagePad 2000 usava um Strong ARM de 162 MHz. Tanto é que no final das contas a Palm resolveu. E aí talvez tenha sido a grande sacada da Palm. Ela inverteu. Em vez de fazer o computador aprender como o humano escreve, é mais fácil fazer o humano aprender como o computador escreve. Então, isso, tem mais humano que computador, humano que se vire. Inclusive a própria Pilot, ela foi fundada, a Palm, ela foi fundada por gente da equipe do Newton, né? Eles chegaram para a Apple e falaram: olha, vamos fazer a condição assim, de fazer um Newton mais barato, com menos poder de processamento, mais simples. E a pessoa falou que não tinha interesse, então eles acabaram levando a ideia deles a outro canto. É aquela famosa política da Apple: não, os usuários não querem, porque os usuários têm que ter tudo mastigadinho, babá. Assim, a Apple sempre foi uma coisa meio bizarra de entender como a Apple funciona. Determinadas coisas você se pergunta. Mas enfim, vamos. Só para terminar, vamos passar para frente, só para terminar esse assunto, né? O Newton, ele também sofreu digamos um backport, né? Que é o eMate, e é de 90. Nos estertores, na quase antivéspera da volta do Messias para a Apple, o eMate, ele era literalmente um Newton com teclado. Ele foi feito como... Ele já tem aquela visual transparente, que ele acabou ficando famoso na Apple, né? Ele funcionava com pilhas, 4 pilhas pequenas ou 6 pilhas pequenas, e tem aquele fantástico, a participação naquele filme do Batman que tem a Batgirl.
Ele é o computador que a Batgirl liga, sabe-se lá como, em CD-ROM, SCSI e HDs externos. Filme horroroso, Batman e Robin. O Micrio também não é lá essas coisas estaticamente, né? Ele lembra um pouco aquele Alpha Smart, né? Aquele... assim, eu até acho o Emate bonito, ele é simpático, no jeitão dele. Tanto que depois a carinha de clamshell foi o esquema de cores, né? Posso dizer, foi adotado pela Apple quando ela lançou o iMac, o iBook. Azulzinho transparente. É. Aí só variaram as cores. Uhum. Vamos seguindo, gente? Hackaday. O Hackaday, obviamente, né, deu aquela passeada na VCF West, né? Ô César, fala pro pessoal que não sabe, ou seja, eu e quem tá ouvindo aí, e alguém que está ouvindo aí, o que é a VCF Fest? O VCF é uma Retro Rio turbinada. Não. Obrigado pela informação. Peraí, não é esse uma Retro Rio turbinada. Não somente, né? É aquilo que a gente um dia vai chegar na Retro Rio. Nosso objetivo, nosso goal. Não, na verdade, nós queremos ser a VCF East, não a West. A gente não vai pro Mato Grosso fazer encontro de retrocomputação. Mas não, que não é aqui pertinho. Vem, é aqui pertinho, não, do lado. Mas aí faz no Rio, no Mato Grosso. Isso. Aí sim. Afinal de contas, se tem Rock in Rio em Lisboa, por que não vai ter Retro Rio e... Não, assim, o grupo Vintage Computer Federation, hoje eles têm a VCF East, que é Nova Jersey, a VCF Pacific Northwest, a VCF West, a VCF Southeast, ainda fazem na Itália, VCF Itália. Essa aí que eu gostaria de ir, porque... VCF Far East. Em vez de o pessoal comer sanduíche, come finos pratos italianos, pizza, ravioli, lasanha. O VCF... Ou italiano. Então são... E tem sempre muita coisa porque é o... Né, assim, o pessoal do Hackaday, inclusive, ele é um dos patrocinadores do evento, né? Tanto da VCF East, West... Os caras estão bem cotados, hein? Então eles sempre acabam encontrando coisas interessantes que as pessoas vão e levam. E nesse caso, alguém tá passeando, né? Aquele rapazinho lá do Cactus, ele levou a versão PowerEdge do projeto dele também para VCF. Porque ele finalmente adicionou painéis frontais. Sim, agora sim ele parece um... computador do final dos anos 70. Agora ele parece um PDP. Do final não, do início dos anos 70, né? Ele tem uma cara de moderno. Não, quando eu falo final dos anos 70 meio dos anos 70, na verdade. Né? Inclusive ficou bonito. Eu gostei muito do trabalho que ele teve de marcenaria. E o próximo passo aqui, ele pegar, se aproveitar dessa coisa que apareceu na VCF, né? Que o pessoal fez frentes de PDP injetados. Atenção para um detalhe: o pé de madeira. Não, porque isso não é um PDP de verdade. Isso é uma frente que os caras estão fazendo com um plástico injetado ou aquele negócio de vacuumforme. Não sei, não cheguei a ler isso aqui. Pô, isso aqui é plástico? É. Caraca, tem a paradinha ali da madeira, como é que é o nome? A calosidade? Não, isso tudo aqui é plástico. A base de baixo é madeira mesmo. Então é essa que eu tô falando. Pô, cara. Esse monte de botãozinho aqui que as pessoas... Imagina, se isso aqui fosse madeira, o cara ia ficar 1000 anos cortando, fazer isso aqui, e não ia ficar legal. Mas interessante é essa tal de mini Lisp Machine aqui, né? Você acha isso bem interessante, porque o que ele fez na verdade? Pra quem não lembra, uma coisa que nós tivemos nos anos 80 foi a segunda renascença da inteligência artificial. Se falava muito de inteligência artificial nos anos 80 e todo mundo usava Lisp na época. Quem não usava Prolog usava Lisp. Né? E aí, até é muito magia negra, mas um dia eu espero chegar lá. Né? Tipo, né, as máquinas Lisp da Symbolics. Eles basicamente fizeram um computador cujo projeto gira em torno da linguagem. Exatamente. Nossa. O computador foi feito para rodar Lisp, né? E o que aconteceu? O Luther, né, pensou, em 2018 vou fazer... O Lex? Não. Por exemplo, acho que é só Ele é careca? O Lex é com O, esse é com E. Luther. Não é Luthor. Já ia perguntar se ele era careca.
Ele odeia o Super-Homem. Ok, né? parei. Bom, vamos lá. Né, basicamente pensou, não, em 2018 eu posso fazer o meu próprio computador Lisp. E por que não faria? Ele fez um CP, chama de CP Maker. É bem interessante porque é um backplane onde você coloca as coisas, né? Aí tem um Zilog ES80 rodando a 50 MHz, 16 MB de RAM, um propeller para se virar com VGA e um PIC32 para cuidar de teclado e USB. O Luther criou um dialeto Lisp que chama-se Maker Lisp para rodar nesse computador, além de rodar CPM. Tinha que o Luther Lisp seguia a métrica de nomes com LL da história do Super-Homem. Exatamente. Eu ia falar que o nome que ele era dado pro computador é Brainiac. Só pra ficar temático. Acaba de ganhar esse apelido. Pronto. Mas o Brainiac é de Krypton, não é da Terra. Eu sei, mas é só pra ficar... nas versões mais atuais. Nas versões mais atuais. Ele era de um planeta chamado Colo. Isso. É verdade. Agora o Juan foi em escavologia de quadrinhos. O planeta onde havia um cara que gostava de colecionar muitas coisas e não tinha mais espaço, então ele resolveu miniaturizar tudo. Por aí. Inclusive miniaturizou uma cidade de Krypton. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Mas como esse aqui não é um podcast sobre o universo DC... Sim. Universo que aliás hoje em dia chama-se Mundos da DC. Mundos da DC. Worlds of DC. Eles mudaram o nome agora quando acabou o universo cinematográfico DC, agora é Worlds of DC. Achei mais legal, diga-se de passagem. Under DC, pra usar a música da Pequena Sereia. Até combina com o negócio de... Ai... Até porque eu tentei ignorar e não deu. Até porque eu realmente espero para 2030, assim, eu já deixo meu apelo para AT&T, para Warner, né, para fazer uma Crise nas Infinitas Terras no cinema. E aí começar tudo de novo. Isso! Mas enfim, esse não é um podcast sobre quadrinho e nem sobre cinema. Nem sobre quadrinhos xixelento da atualidade. E vamos voltar, porque enquanto isso, o Oscar, que acho que a gente já falou dele, que ele é o cara que fez o PDP-8, que é um Raspberry Pi com uma cara de PDP-8. Ele apareceu com um PDP-1170. Uia! Que é uma réplica do PDP-1170. E o João ficou zoando que o tampo era de madeira. Que é basicamente o topo de linha dos PDPs. O tampo não, o pé. Não, assim, topo, assim, tá no alto da cadeia alimentar dos PDPs 11. Blinking lights pra todos os lados. Teclinhas pra você apertar. Sim, teclinha pra você. 22 bits de endereçamento. Tudo isso. Com uma palavra de 8, eu acho. E se você tá olhando essa foto, você vai reparar que os numerinhos estão grafados em blocos de 3. Mas o quê? As teclinhas estão identificadas em blocos de 3. Sabem por quê? Octal. Notação octal. Ele trabalhava com octal. Não é só o Sega Mod que usa octal. Aliás, o Sega Mod usa octal por causa disso. Mas enfim, você já falou disso. Já falou disso em alguns episódios aí envolvendo Unix e mini computadores. Se não falamos, falaremos no futuro. Né? E aí ele demorou 2 anos para recriar o painel do PDP-1170. Também, né? Quantidade de luzinha, né? E teclinha. Não, inclusive ele tomou cuidado de assim, de ser cor por cor, igualzinho como era um painel de um PDP-11. E se você quiser comprar, ele está vendendo. Os primeiros 120 já saíram, então... O pessoal que tá caindo dentro. E tá $250 mais o envio. Sim, tá mais caro, mas é aquela história. O case é de plástico injetado. Exatamente. Em resumo, corrão. Crianças, plástico injetado é um negócio que não é barato. Não. Mas enfim. Seguindo adiante aí. Impressoras barulhentas. Olha, eu vou confessar uma coisa. Eu já pensei em fazer algo parecido. Mas aí chegaram na sua frente. Não nesse sentido, que ele resolveu escrever um software para poder imprimir numa impressora da Star, né? Eu assisti a apresentação. Literalmente ele fez o drive. Ele comprou uma impressora da Star, modelo... Cadê? Obviamente que a diferença ia ser a impressora, né? A sua ideia, Não. A minha ideia era fazer, né, na verdade, era fazer um simulador de impressora.
Ah. Pra você poder pegar. Opa, calma. Eita. Opa, calma. PDP, vamos lá. O PDP. Você poder pegar um dump, um programa de MSX, por exemplo, no PMS, imprimir para arquivo e depois você poder visualizar. E até poder visualizar e ele gerar para você poder, um bitmap que você poderia imprimir. E rememorar seus velhos tempos de PageMaker. E renderizar naquela fonte de pontinhos da impressora matricial? Também, eu parei porque eu teria que pensar em como fazer isso de forma bonita. Simulação de impressora é algo que alguns programas para micros clássicos já fazem, né? O DriveWire, por exemplo, para Color, ele permite virtualizar a impressora, o print jogo da velha 2 lá dele para jogar para serial, jogar para um arquivo. O próprio um dos autores do CocoPaint, o Cocomax, ele tem um programa escrito em um simulador de impressora matricial, já escrito em Python. Mas o que nós temos aqui é exatamente o contrário, não é um micro clássico numa impressora simulada, é um micro moderno numa impressora clássica. Exatamente. E foi ultra mega super loucura. O cara gastou $20 para comprar essa impressora de funcionamento num fast food. Gente, eu achava que isso só objetos de uso criminoso em filmes que eram vendidos desse jeito. Não é de verdade. Olha, o cara abriu o porta-malas. Cai, garoto, aqui, ó. Vai! Ou pior, eu fico imaginando os caras tirando a impressora no meio do estacionamento, a impressora gigante, o pessoal olhando. E se ela tiver enrolada num plástico, eu penso, não, aquilo ali é um corpo, não é uma impressora. Aquilo é bagulho. Não, é uma pequenininha. Pequenininha? É uma Star de Commodore 64. Você liga na ESC, já aumenta a complexidade assim. Só que assim, é tipo uma MTA, né? E só reconhece PETSC. Ainda bem que ele gastou só $20 nisso. Era isso ou um hambúrguer? Depende da minha fome. Acho que com $20 dá pra comprar 2 hambúrgueres num fast food americano. Ou mais, um pouquinho mais. Depende se for cheio de Gary. Só que nenhum desses hambúrgueres imprime em PETSC. Isso é verdade. No máximo em ASCII. O legal é o seguinte, eu assisti esse vídeo meio que correndo, mas assim, tem bastante informação, como uma impressora matricial funciona, tudo que ele usou, assim, se você tá querendo se afundar no mundo do Python, tem muita coisa interessante. Ele vai falar de NumPy e outras coisas do gênero, então vale a pena você assistir o vídeo na íntegra, sem correr, como eu fiz. E o que nós temos agora é um computador machista, é isso? Isso, vamos falar de homens. Isso aqui é um podcast de assuntos de homem, não é isso? Isso aqui é podcast de macho. Se vocês estão duvidando da nossa masculinidade... É um podcast de macho alfa. É um podcast do Massaranduba? Que personagem? Não, Zeca Bordoada. Aqui é uma Massaranduba. Massaranduba é muito Nutella. Zeca Bordoada. Do TV Pirata. Porque o macho não desliga o computador macho, que o macho joga um tijolo no transformador da rua. É isso aí. Mas enfim, mas nesse caso, o homem alfa é só um nome estranho. Simpático. Só um estranho para um simpático computador com o Intel 8085. Simpático nada. Ele cospe no chão do bar. Enfim, né? Com seus 32K de EPROM, 32K de memória, uma serial e 3 paralelas. Obviamente, Tiny Basic, 1.85 para seu monitor serial, para você poder controlar o homem alfa a partir da serial. Tem LED piscante, antes que alguém reclame. E tem um speaker. Né? E tem um display de 7 segmentos. Cara, assim, a ideia de um computador educacional, eu achei bem bacana. E quem ficou interessado, o projeto tá saindo em torno de $50, $44,99, e tá disponível lá no Tindler. No Tindler, não no Tinder. Por favor, não entendam errado, pra ficar reclamando que a gente que foi procurar o homem no Tinder e encontrou da sua vida. Não, cara, é porque macho alfa é aquele cara que tem que ser pegador, então tem que ir lá no Tinder e pegar todas. Explicamos a piada ou não? Não, enfim. não. Deixa. Sigam o link e tentem entender esse monte de besteira que a gente falou. Sim. Sabendo um pouquinho de inglês, vocês vão entender a piada. Ou não. Não, e tem mais legal. O Homem ele é feito pela Homem Computers, lá na República Tcheca. E já tem um outro modelo.
Isso, Lugar que os caras. A zoeira nunca termina. Pois é o lugar onde o pessoal escova os dentes com vodka, né? Não, cerveja. Vodka na Rússia. Cerveja. Escova os dentes com cerveja. Não, na verdade, a zoeira foi quando a República Tcheca. E o principal, já tem um modelo upgrade, que é o Homem Bravo. Esse não leva desaforo pra casa. Esse não. Realmente, o Zeca Bordoada tinha que ser garoto propaganda desse computador, cara. E eu nem vou clicar aqui com medo de apanhar. Vamos seguir adiante, hein? Vamos. Por falar em apanhar, num Chuk, Olha... num Commodore 64. Toca a música de filme de Kung Fu aí, ô Cláudio. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. O Nunchuk talvez seja o controle mais amado do Wii U, né? Não, do Wii, aliás. É do Wii. É do Wii. O Wii U também usa. Mas eu acho que no Wii... Porque acho que no Wii nasceu de no fábrica. Isso. Né? E talvez seja o controle mais amado dessa era Wii. Eu só buguei com uma coisa. Calma. Não aparece das fotos o... Aparece sim. É que assim, o cara fez um adaptador para os controles novos de Nintendo. Agora Você entendi. Consegue conectar tanto no Nunchuck Quanto o controle clássico de Nunchuck, com a pinagem do Wii. Porque tá falando, nesse caso do clássico, entenda-se os controles que vem no Classic Edition do Nintendinho e do Super Nintendo. Exato. Inclusive já tem no Brasil, você pode comprar. Né? Barato. Tá baratinho. No Mercado tá baratinho e na FENAC também tá vendendo. Os americanos que vendem. Mais barato ainda. Os americanos tá mais barato ainda. Não, os americanos também deve estar por aí, mais barato. Nada que R$1.000 não resolva, né? Não. Cara, a FENAC tá vendendo. Mas tudo bem, a FENAC, né, virou aquele esquema, né, compra antes que acabe. Mas enfim, esse não é um podcast sobre lojas de varejo. Nem livrarias. E o Robert, que é o cara que fez... E aí pronuncia o nome dele aí, que eu não sei pronunciar essa porra, não. É o Robert, pronto. Grasbock. Obrigado. É sempre bom ter um poliglota aqui no meio da gente. Né? Ele colocou no GitHub dele tudo necessário, tá? O layout, o PCB, lista de controles suportados, né? A imagem 3D pra você fazer igualzinho. Deu vontade de fazer, porque eu tenho Commodore 64 e tenho o Wii. Nem precisaria ter um Commodore 64, porque o joystick do Commodore 64 é o joystick do Atari. Então você pode sair isso Você pode plugar em qualquer coisa. Atenção, povo! MSX! Não, tem. Se for olhar, o Danjovic, ele comenta já fez desses. Que ele já fez algo aparentemente mais simples pro Atari 2600. Não, o Danjovic também fez isso aqui pro Hotbit. Hotbit mesmo? Sim. Aí. Então já tá feito. Antes de falar, o pessoal já fez. Que beleza. E usa um AT Mega, bem simplesinho. Não tem muito mistério. Na verdade, né, especialmente porque o Robert se preocupou em fazer, né, em documentar tudo. Aliás, vi que o Ricardo entrou. Oi, Ricardo. Oi, gente. Oi, Ricardo. Você chegou em boa hora. Antes de começar a falar de MSX, o Ricardo aparece. Pois Na verdade, eu cheguei a quase 5 minutos, mas é que eu tô tentando passar desapercebido, se é que é possível, dado o meu tamanho. Não foi. Não conseguiu. Pode. Esse clock device que você acabou de pegar aí, com o Romulando safado, você pode ir lá e arrebentar a cara dele, que não funcionou. Não funcionou. Esse clock device não funciona, não. Foi comprar um clock device no Mercado Livre Ferengue e deu nisso. Ferengue, eu falei Romulando, mas é Ferengue, safado. São um bando de vigaristas, todos eles. O cara vai falar que ela garantia Sojo, seu dinheiro foi investido no planeta Paraguai. Cara, as pessoas compram coisa dos ferengues e acham que vai dar problema. Vai ter garantia. Quá. Meu Deus do céu. Lá no dia seguinte, no mesmo lugar. Quá. Nossa, mas isso aqui não é um podcast de zoeira de Star Trek, gente, por favor. Sim. Deixa que a zoeira eu faço em algum episódio especial do Dobra 9. Apesar de ter o Ricardo aqui, isso aqui não é um podcast sobre Star Trek. Anota aí, Ricardo, as piadas que são boas, hein? Aliás, já que o Ricardo tá aí, vamos... Ricardo, pega o próximo aí. O Rei Amiga. Cara, eu peguei essa pra dar uma olhada.
cara. Eu tinha pegado essa pra dar uma olhada mesmo. Cara, interessante. O cara refez a placa-mãe do Amiga 1200. Não, detalhe, a placa original não era dele. Ele, aliás, o maior mistério desta... Aliás, é 4.000, tá, gente? Não, eu tô vendo o Amiga 1200. O Amiga 4000 é a fonte de alimentação. É isso que eu ia falar, o Giovanni. Essa placa de Amiga. 4.000. O cara queria recriar a placa. Só que o maior mistério dessa história toda, na minha opinião, é de onde alguém tira uma placa novinha, virgenzinha, sem nenhum componente, como se ela tivesse sido roubada da fábrica antes do mixer montado. Como é que alguém tem um negócio desses? Ué, você tava trabalhando lá Olha da Commodore. Você tava trabalhando na Commodore lá, no dia 30 de abril de 94, o chefe ficou, gente, precisa ver amanhã não. Aí ele perguntou, folga? Não, tá todo mundo na rua. A empresa foi pro buraco. Aí assim, o cara começou a roubar as coisas, né? Vai fazer o quê? Vai mandar a gente embora? Barata voa, a pessoa levando caixas pra casa. Basicamente, a origem da placa não foi explicada, não foi perguntada e ninguém pergunta, ninguém responde. Sim. Ricardo, é que nem o código-fonte do Metal Gear Solid Snake 2, né? E só pra confirmar o... Don't ask, don't tell. Pronto. E, Giovanni, só pra confirmar, eu tô vendo aqui a foto e o layout é de placa de 1200 mesmo. Aí o camarada nem sequer chegou a botar a mão na placa, ele pediu pro proprietário escanear com a maior resolução possível e mandar pra ele, e ele se virou a partir daí. E conseguiu fazer uma amiga que funciona. Tem o vídeo aí. Caraca! Não, sabe qual é a parte mais de corno da história toda? É o cara de soldar todos os customizados e ressoldar todos os customizados. Que nada, essa é a coisa mais fácil do mundo com a tecnologia de hoje. É mesmo? Não, o cara deve ter soldado com... Ele deve ter soldado de volta, eles não foi 1 a 1, deve ter soldado com... Mete no forninho. Em forno com pasta de solda. Agora pra tirar, né? João, detalhe, quem já tem experiência com isso aí, tipo o Luca. O Luca tava fazendo um troço, nós vimos assim, ele passou com o ferro de solda em cima do chip, ele falou, soldei. A gente ficou perguntando, quando? Onde foi? Quando? Cadê? Nossa, A mão é mais rápida do que a vista. Eu esqueci que existem os ninjas do ferro de solda. Não, só uma observação. As coisas que o cara não soldou, a placa ela já estava vazia. Não, pra fazer o dele, pra pegar o do 4000. Ou pegar o do 1200 que ele canibalizou pra fazer isso, né? Exato, exatamente. Eu quis dizer o antigo. Os chips têm que vir de algum lugar. Ainda que alguns chips ele deve botar novos, tipo de memória, ROM. Claro. Aproveitar e botar uma ROM. Não, os conectores, né? Mas os customizados não tem jeito. Customizado não tem jeito. Vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa que o cara fez e que ele tá de parabéns. O quê? Ele não soldou a bateria. Mas aí que tá, o 1200 não tem bateria, só 4000. Então estamos vendo uma placa do 4000. Vocês estão em posts diferentes, vocês estão cheirados aí. Não, eu tô vendo eu tô vendo o post do Retrocomputaria. Nós estamos falando do ATX Amiga 4000 Motherboard. A gente já viu. Agora você tá falando da placa-mãe, né, do Amiga 4000 numa ATX. Agora deixa eu ver do Amiga, gente, 200, 3000. Gente, por favor. Pô, sacanagem. Agora que eu tinha aberto o link do cara pra poder ver o que ele fez de mudança no 1200. Vamos botar uma ordem. Vamos botar a ordem dessa bagunça. Isso aqui é Retrocomputaria, é podcast, não é Zap Zap do MSX. É porque grupo de WhatsApp de MSX é ambiente de droga. Então. Olha aí, o pessoal aproveitando um post de Amiga pra falar de MSX. Sabe o que significa? Significa que vocês foram tudo comprado. Quem comprou a gente, a Commodore? Sei lá. Olha, deixa a bola no ar. Olha, como diria no filme do Batman, isso só significa que Coringa é um filho da puta. Isso é verdade. Mas olha só, a placa, comparando, agora eu tô com as duas imagens aqui lado a lado, a placa do 4000 tá muito mais modificada, obviamente, né, já que ela é uma TX, do que a do 1200, que ela só é pura e simplesmente o mesmo layout pra se botar no gabinete. Aquela do 1200 ela segue o mesmo layout e o cara fez várias modificações, mas essa daqui é uma placa nova. Exatamente. Mas ele também tanto que ela é azul. Também aproveitou até os slots. Quer dizer, os slots devem ser novos, mas os customizados. Pô, mas eu achei ela show de bola. Primeiro que você pode botar num gabinete ATX a gosto, né? Eu sei, tem gente que vai achar isso um sacrilégio, mas... Mas, cara, a reclama de sacrilégio, reclama com a Commodore, que em 94 lançou o A4000T. Mas aí era outra Commodore. Né? Entendeu? Tipo, né, o seu argumento é inválido.
Não era o Commodore Raiz, era o Commodore Nutella. Era uma outra empresa, não era a Commodore, era aquela outra empresa lá, a Escom? Escom. Escom. Vale dizer o seguinte, não está certa a sua indignação. Enfim. Essa Bom, porra mas- eu tô olhando aqui, Mas eu compraria esse 4000 ATX fácil. Claro, se ele não custasse toneladas de euros, que tudo, amiga, é caro pra caramba. Você pode comprar o Homem Bravo, então. Tá mais em conta. Eu tô olhando aqui a E especificação. vai te fazer mais feliz. É um 68030 com 16 MB de fast RAM, 2 MB de chip RAM, 4 slots Zorro 3 tamanho grandalhão e mais 3 slots ISA, portas IDE e flop. Pô, bonita pra caramba, cara. Só falta dizer que eles botaram um adaptador pra teclado de PC. Aí, Acho que não. Não, mas tem um adaptador pra PS. Tem uma porta PS2. assim, mas é vendido à parte, né? É mais um dinheirinho. Né? Tem a porta PS2 para teclado e tá fazendo uma de mouse. Porque afinal de contas, né? Mouse e teclado PS2 você ainda compra no quilo. Exato. Pô, cara, eu compraria uma placa dessa rindo, feliz. Gostei muito, cara, E do tem, layout. e tem muita gente. Claro, eu não botaria no gabinete ceboso, eu ia botar um gabinete bonito. Não, e tem muita gente que já faz isso no mundo dos amigas, né? De pegar Pois é, e a placa formalmente, de amiga e colocar num formato torre. incluindo a do 1200. E ele. Não é feito pra isso, né? Não é feito pra isso. Tese não foi feito pra isso e acaba sendo feito. Exatamente. Porra, mas que placa show, hein? Gostei mesmo. Não, ficou um trabalho muito bem feito. Né? A gente tem que reconhecer que ficou um trabalho bem feito. Nesse caso foi um trabalho bem feito. E por falar em ATX, né? Ah, pois é, né? Porque até o PC Júnior tem direito a alguma menção nesse podcast, né? Que não seja na zoeira. E não, gente, quanto mais fracassado o computador, mais a gente ama ele. Né? E no caso desse aí, ele tá até com um teclado decente. Tá. Tecladinho wireless sem nenhuma tecla de função, né? Não, aquele teclado terrível do PC Júnior. Na verdade, o tecladinho aquele teclado sem fio do PC Júnior, ele só durou, acho que o primeiro lote, que todo mundo viu que aquilo era uma bosta. Inclusive a IBM. Ela rapidamente já trocou o teclado. Aquilo lá é muito ruim, cara. Mas sim, qual a proposta dele? Ele comprou um PC Júnior numa loja, né, De usados? de usados, né? Thrift Store. Só que sem o cabo de força, né? Só que sem né, o tijolinho de força. Sem a brick. Isso, é brick. Isso, olhou- não obstante todos os problemas do PC Júnior, a fonte também era uma brick. Aí ele foi no eBay, né? Quanto é que vai sair pra comprar uma fonte de 18 watt? Cara, vai ser mais caro computador. Ele viu assim, cara, eu tô com uma fonte ATX aqui. Cara, tranquilo, né? Eu pego, né, eu faço um PCB, né? Soldo num Molex ATX, plugo, beleza. Demora um pouquinho mais que isso. Até porque nada é como a gente planeja, né? Mas no final de contas ele conseguiu fazer com que o PC Júnior botasse, né, com a fonte de força ATX. E nem foi uma Zé Ventinho. Ele pegou uma fonte da EVGA. Não, coisa boa, né? EVGA é 450. 450 PT. É 450 Dá sobra pra tudo que tem dentro. Porra, tá? Sobra e ainda dá 3 pulos. Não, acho que ele pode ligar até o monitor nela. Dá pra comprar mais 3, ligar mais 3 PC Júnior aí. E isso faz um data center com PC Júnior, faz uma lan house. Aham. Para o pessoal jogar Alley Cat em rede. Cara, que essa fonte de PC Júnior ela deve ser de 180 no máximo, estourando, né? Se não for 150. E como esse Linux HD foi a partir de um youtuber, né? O Abkubu. Saúde. E também foi uma ressuscitação de algo que estava morto, né? No caso do PC Júnior. Então faz o seguinte, ó. Roda a vinheta. Rise from your grave. Cara, assim, eu tenho a impressão que todos os youtubers, ou quase todos os youtubers retro, eu acho que fizeram algum acordo pra recitar alguma coisa em agosto. Porque eu tô vendo todo mundo, quase. Pô, finados é só em novembro. É que assim, agosto é um mês comprido, quase 5 finais de semana, é um mês de 60 dias, então vamos fazer alguma coisa de útil.
Então vamos lá. O primeiro deles foi o Retroman Cave, empolgado com nossos episódios TRS-80, né? Restaurou um TRS-80, né? Aquela série dele, Trash to Treasure, que é bem bacana, assim. Várias coisas que ele já literalmente restaurou de né, situações lamentáveis. E esse TRS-80 são duas partes bem bacana. Tem uma introdução legal, ele fala sobre a Tandy Radio Shack, mostra os comerciais dos rádios amadores, das coisas, das tranqueiras que eles vendiam. Documento Radio Shack. Né? O próximo é o... Cara, esse foi tenso. Vem cá, tá virando moda isso? Tá virando moda destruir a Atari? Esse povo já amiga, né? Bem, gente, é Atari ST. O Atari ST se destrói sozinho. O gabinete do Atari ST, se você olhar e disser bu, ele quebra em 387 pedaços. E ele basicamente teve que montar um quebra-cabeças pra restaurar. Agora tô começando a entender porque os Atari ST são mais caros que os Amigas. Porque tem o custo de você tem que consertar. Na verdade, assim, esse custo aqui do Atari ST, quer dizer, o que estava quebrado no gabinete, assim, considerando aquele Atari 8 bits de 2 ou 3 repórteres reto passados, esse cara aqui saiu andando do hospital. Esse é que ele estava em literalmente pedaços. Eu vi o vídeo, assim, as partes onde ficam aquela parte de ventilação que é um pouco mais frágil, né? E depois de 30 anos fica mais frágil ainda. Não tem aquela amor em pedaços? Aquilo ali foi o ódio em pedaços que fizeram. Já era aquela coisa meio Tramiel, late stage, né? Do Atari ST, né? Da qualidade da construção das coisas. Mas Atari ST é legal. Aliás, um pequeno à parte. A gente vê, volta e meia, a gente vê projetos de recriação de gabinetes de micros clássicos. Um que merecia um projeto desses era o Atari ST, né? Porque os originais, a resistência zero, né? Qualquer coisa quebram. Pois é. Merecia um gabinete com plástico um pouco mais resistente. Mas eu acho que também o problema é ter gente que consiga um molde, né? O do Amiga foi possível porque conseguiram um molde para refazer, fizeram em cima dos moldes originais. Jesus, eu tô vendo agora o processo, o cara recuperando os filetes de plástico que faziam para por acetona, fazendo derretimento parcial do plástico cruz. Nossa, é muito masoquismo para ter um Atari ST funcionando. Depois que esse cara fez com aquele 1200 XL, cara. Vocês conseguiram do... Ele é o cara do 1200 também? É o mesmo cara, é o periférico. É o mesmo cara, é o periférico. Então você já tinha expertise de sobra. Não, cara, depois daquela, cara, eu passei a assinar o canal do cara. Eu falei, não, eu tenho que ver. Enquanto isso, no Texas... Sim. Nosso outro velho conhecido, 8-bit Guy. E ele mostra o antes e depois daquele micro. O Atari ST, inclusive, ele pintou, né? Ele mudou agora ele botou uma cor de um tom de cinza um pouquinho mais escuro. Sim, ficou bonito pra caramba. Enquanto isso, no Texas, o nosso amigo 8-bit Guy estava restaurando um Commodore 128T. Que é o que é com um gabinete separado, né? Teclado separado. Isso. Vou ser sincero com vocês, é a mesma placa do Commodore 128 Desktop, All-in-One, é feito 128D. A única diferença é o... As duas únicas diferenças, além do gabinete, é claro, é o conector de teclado que é diferente por razões óbvias. Por motivos óbvios, né? E ele deve ter uma serial a mais, né? Não. Pra conectar o... Não. Pop, não? Não, tem um pininho lá na placa lá pra você soldar o cabinho do drive. Isso eu não sabia. Então botar mais de um drive nativo no 128. Dá. Olha, isso eu não sabia. Até vou arrumar espaço pra um outro 1571 lá dentro, né? Vai ter que serrar o gabinete. 128D, ok. Quero ver você fazer isso no 128 normal. O pessoal coloca o SD to UEC dentro lá. Dá pra fazer isso, é? Dá, fica bonitinho. Eu acho que 128 cabe. O SD ia ser com folgas. Me sobra, nem sobra. Cara, eu vou fazer isso no meu, cara. Tá precisando. Agora, vamos aproveitar e vamos mandar 2 abraços, né, pro Alfredo. Né? O primeiro abraço... o primeiro abraço é do Adrian Black, que transplantou o tubo de um monitor Commodore 2002 pro 1084S. Essa eu vou querer ver, cara.
eu basicamente podia passar pra próxima. Não, mas só isso aí já vale. Sim. E se você... É aquele filme, é aquele filme lá do... Não é correto nesse momento, porque não tem nada mais bizarro pra falar do que isso. Então, Detalhe. é aquele filme do Travolta com o Nicolas Cage na vida real, né? Deixa eu fazer um disclaimer. Crianças, não façam isso em casa. Alta Aliás, tensão uma coisa. é tensa. Aliás, adultos também, não façam em casa. A alta tensão não se brinca. Aliás, uma questão técnica só. O vídeo tem opção de até 720 e 1080p a 60 FPS. Ou seja, dá pra você ver em toda a sua glória o processo. O vídeo tem em torno de 20 minutos. Dá pra ver as scanlines. Dá pra ver a Gilbar Eu vou falar pra você que, na realidade, ele só mudou a case, né? Na realidade, é um 2002 dentro de uma case de 1084. Aí trocou a placa, né? Mas isso significa, né, que você vai ter que abrir, né, e ficar com o tubo exposto. Dá trabalho e tem aquela parada da alta tensão, né? Claro. Tem alta tensão. Mexer com CRT não é um negócio. Não é qualquer um que mexe, não. Não, qualquer um. Basta ver que o próximo abraço que vão mandar pro Alfredo, que é do LDR, ele limpou um monitor mono BMC. Cara, parece uma televisãozinha. Tecnicamente uma televisãozinha. BM12A. Eu sei. Tava sujo. Eu sei, mas tô dizendo que o formato dele ele lembra exatamente uma televisão. Aquele tipo de televisão que todo mundo lembra que viu de tubo na época. Preta e branca, só faltou o seletor de canais, de verdade. E a anteninha. Anteninha, entendeu? E ele tem, inclusive, entrada de RF atrás. E até eu digo, os ganchinhos. Parece muito aquelas TVs preto e branco da Philco. Sim. De 12 polegadas, 11 polegadas. Sim, eu ligava uma dessa na MSX. Aí. Caraca, e por dentro ele tem o espaço pra botar o seletor de canais. Ele tirou ali o display. Caraca, isso aí é TV, isso aí é uma TV modificada, cara. Exatamente. Tudo isso era televisões adaptadas. O do Expert, o do Terrestre 80, os micros da Schumec, Racimec, que eu trabalhei no IME, que também vinham com que o monitor era uma televisão. Era muito comum. Não, era o que todo mundo fazia. Mental que, ao contrário de outros, ele não se atreveu a abrir essa porra. Não, ele só limpou. A mãe dele falou pra ele não mexer com essas coisas. É bom. E falando em mexer com essas coisas... Agora o próximo, né, que é, né, o Modern Classic, também em 2 partes, ele restaurou um PS2 Model P70. Crianças, não é um PlayStation 2, tá nem a porta PS2, é o micro PS2. Mas não o Model 70, é o P70. É o carregável. A porta PS2 é desse micro, por isso que é porta PS2. Entenderam? Sim, o P70 é um daqueles transportáveis com... É um carregável com tela de gás, de plasma, minha gente. Isso mesmo. Um arrastável, porque deve pesar pra caramba. Um arrastável com tela de gás, de plasma. E uma maletinha muito bonitinha. Diga-se de passagem. Cara, lembra muito. Caraca, eu tô lembrando. Eu fui catar a foto dele pra ver. Jesus, eu lembro disso. E nota mental, toda vez que eu vejo as imagens desses programas antigos, que até aqui no Brasil copiaram esse formato, os executivos falando nos computadores, eu lembro daquele programa que eu via, né? Apesar de ser na 80% de ser chato pra caramba. Como é que é? Apresentado por aquele cara igualmente chato pra caramba, que já foi candidato a presidente, Levi Fidelix. Você assistia porque você assistia o mesmo sobrenome, não é isso? Não, o meu com S. Meu é com S. Admita, você é parente. Só não, eu sou com S. Meu é com S. João, fala do Aerotrem pra gente aí, vai. Fala da dominação, fala do processo de colonização da Amazônia. Eu não sei de nada. Bom, o que importa é o seguinte: aparelho escritor reproduz? Meu Deus, gente. Vamos. Continuo falando, meu sobrenome é com S. Parei por aqui. Parou, né? Parou, beleza. Bom, o que importa é o seguinte: é um trabalho de restauração de um troço de sabe-se lá quantos quilos que você arrastava e que tinha uma tela de gás de plasma alaranjado.
E o drive de disquete era basculante, você apertava, ele descia um pouquinho, você enfiava o disquete quase que em pé. Caraca, olha os slots pra você pegar uma portinha. Eletronicamente ele era um PS2 mesmo, não era um XT Não, recalchutrado. não, Aquele- não, era um PS2 Model 70. Só que. MCA, né? MCA e tudo. Só que você arrastava, hein? Você podia arrastar. Ele é muito peculiar, falava certa. Bizarro. Abriu ele. Dá pra Cara. colocar slots normais nele, impressão minha. Ah. PCI, ISA. Quer dizer, Não, ISA não, 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 microchannel, né? é microchannel. Microchannel. Acho que você pode colocar um microchannel dentro dele. Caraca, ele é quase. Ele não é um notebook, mas também não é um desktop. É um arrastável e foi recuperado pelo Modern Classic, o bichinho tava precisando, né? E antes, Tá falando, e antes que alguém não é pergunte, apenas um laptop. e antes que alguém pergunte, né, cadê o italiano predileto dessa sessão? O italiano predileto dessa sessão fez um bando de coisa e tal, mas uma a gente vai colocar aqui porque, né? Enfim, Vale pela bizarrice, né? vale pela bizarrice porque não é todo dia que o chat conserta um Virtual Boy. Olha, o chá de conserto. Aquele videogame que a Nintendo não quer nem lembrar que existe. Mas a Sério. internet lembra o tempo todo. Você Sim. sabe onde eu vi? O único momento da minha vida onde eu vi ao vivo um Virtual Boy? Aonde? Cidade del Leste, 1995. Poxa, só lá. O Ricardo, se você não viu, você vai ver em breve. Sim, no encontro do Canal 3. Exato. O João tem 2, né? Não tenho nenhum, não. Graças a Deus, né? Pro bem do João. Tá aí um portátil da Nintendo que eu não faço questão de ter. E ele também é quase um arrastável, não pelo peso, mas sim pelo bizarrice do design. Não, as pessoas usariam isso andando no meio da rua. Você não entende? Sim, claro. E pasmem, ele tem um processador 16 bits da NEC. Esse Virtual Boy, pelo que eu tô vendo, ele tem, segundo o Chad, o clássico problema de um funcionamento errático do display. Ele usou apenas uma borracha e uma estação de retrabalho SMD para refazer as conexões do flat cable que levava do display, da placa do display. E aí ele fez. Eu acho que esse cara não tem tecnicamente um display. Ele tem um prisma, né, tipo um canhão de elétron que dispara num prisma e faz o desenho da tela. Ele não tem um tubo lá dentro, não tem um LCD. Eu acho que é por aí mesmo, Giovanni. O processo é muito bizarro. Por isso que é vermelho e preto, não é porque o japonês que fez isso é flamenguista. E aliás, o projeto do Enem não é japonês. Não? Não. O projeto do Virtual Boy é de uma empresa que eu esqueci agora. É uma empresa inglesa, eu esqueci agora qual é o nome dela, mas ela também nos deu ao mundo o R-Zone. Isso explica muita coisa. Explica porque não funciona. Também. Mas enfim, né? A Nintendo gostaria que ninguém lembrasse que o Virtual Boy existiu, mas a internet tá aí pra lembrar Olha, que o sinceramente, eu acho que a Nintendo tá perdendo um grande filão com esse negócio de realidade virtual e celular, de lançar um revival do Virtual Boy. O Virtual Boy Classic? Virtual Boy Deluxe. Não, lançar um troço desse e sim, seria bem menos mico. A Nintendo tem trauma até hoje de óculos e coisas depois disso aí. Seria menos mico, seria apenas tão mico quanto o Google Glass. Então. Isso, agora reconhecendo amigos, clientes e fornecedores, etc e tal. Brasil! Temos, para começo de conversa, ZX Spectrum Next na linha de produção já? Isso. Isso aí. Tá andando. Nós estamos vendo a placa andando, é isso? Todo mundo ficou calado, parado. Exatamente, a gente tá vendo a placa andando. Como é que é? Momento para ver quantos metros por minuto a placa anda. Eu tô vendo a foto aqui da notícia do Vintage de New World, tem o truco aqui. O truco tá com o cabelo raspado, é isso? Não. Não, felizmente não. Não é ele. E cara, eu até cliquei agora só pra ver se afinal de contas. Não, esse cara parece o Valdeci. Vocês sabem quem é o Valdeci, né? Não. Aquele do professor Tibúcio. Nossa. Não sei quem é, não. Aquele cara do. O Tibúcio não é Marcelo Tais? Isso, esse cara aí. Tá. Parece o Marcelo Tais, cara. Esse carinha aqui. Nada a ver com o truco. Então quer dizer que tá sendo uma revisão nova da placa. A revisão 2B da placa tá em produção. Já, por essa altura, vocês já deve estar entrando, né, em produção. A altura que vocês ouvirem essa nossa gravação. As teclas já estão sendo injetadas, tecla do teclado, claro. Ou seja,
Tá ainda quase bem que é lá. do teclado, ainda bem que é do teclado, né? Já pensou se as teclas fossem em outro lugar? Pode ser tecla de botões em algum lugar, né? Telefone Então, gravador cassete. e etc. Em breve teremos Uma notícia mais local, vamos lá. nosso chapa, o Emerson, o branco, lá de Ribeirão Preto, aliás, organizador do encontro de MSX em Ribeirão. Ele fez um vídeo explicando, apresentando a Multicore 2, projeto do Vitor Trucco. Fez um vídeo mostrando lá como é que funciona. Que agora roda MSX. Agora, digo, alguns meses, né, pra cá. Já há algum tempo, né? Ele mostra alguns códigos lá, coisas rodando MSX, em particular nela. Tô vendo aqui um boot. Galera, eu vi Nossa, um negócio... tava rodando Sofarrom. E carregou Arcanoid 2. Ih, legal, hein? Legal, maneiro, vale a pena ver. Os vídeos do Emerson são bacanas. Sim. A gente recomenda. Bem interessante falar. Em algum momento vocês vão ter que ver a cara feia dele, tá? Mas aí é um efeito colateral. Mas tá sua belezinha, a Nemesis 2 ou Gradius 2, você escolhe. Tá jogando Zorax? Se não tiver jogando Zorax, você não vale. Eu já falei que essa fixação por Zorax, a gente tem que ser canalizada, cara. A gente tem que fazer a camiseta do Zorax pra esses fãs, esses caras que querem guardar um pedaço da história, compre a camiseta com exclusiva cor marrom cocô. As multidões clamam por Zorax. Já falamos e continuamos. Se você tem interesse em comprar a camisa do Zeta do Zorax, coloca aí a hashtag. Eu quero Zorax. Queremos camiseta do Zorax, coloca aí nos comentários. Trend Topic no Twitter já. Trend Topic no Twitter, eu quero a camiseta do Zorax. Hashtag queremos camiseta do Zorax. E aí nós vamos avaliar o processo para fazer. Se for legal a aceitação, se for mais de 500 pessoas, além da marrom cocô, a gente vai fazer a cor verde vômito. E amarelo é pra Tite. Isso. Por aí. Eu ia sugerir, Giovanni, aqueles códigos de cores. Aquele código de cores de HTML. O F0DA5E. Sim, F0DA. São as melhores cores possíveis para você fazer qualquer tipo de interface para com o usuário. BABACA. Também. Tudo bem que as cores vão ficar parecidas com a paleta do Commodore 64, mas é só uma coincidência, tá, gente? Só coincidência. Tudo bem. Mas vem cá, tem um papel aqui dizendo que tem sessão nova no Retrocomputaria, é isso? Tem. Tem música pra sessão nova? Cadê o editor? Claro que tem. Sim, é essa daqui, ó. Que é o seguinte, gente, falando de Manos Parça, a nossa maior concentração de Manos Parça está no nosso grupo do Facebook, e volta e meia eles postam coisas muito interessantes que você não acha mais em lugar nenhum. Então chegamos à conclusão que seria uma boa compartilhar essas coisas legais dos nossos Manos Parça do Facebook aqui no Repórter Retro. Faz sentido. Aliás, de passagem, muito bom o nosso grupo ser aberto, porque eu não tenho conta no Facebook e consigo ver os posts. Isso. Mesmo que você seja um facebookófobo que nem o Ricardo, você pode pegar os links e acompanhar a discussão. Em resumo, mais uma utilidade pública do Retrocomputaria para vocês. Não precisa agradecer, aliás, precisa sim, apoia a gente. Os nossos egos são frágeis, eles precisam de alimentação. Sim. Exato. E paguem cafezinhos pra gente depois também, tá? Isso. Por exemplo, nós temos uma restauração de um CP500 feita pelo Alexandre Felipe Salgado Figueiredo. Aliás, dá medo. Nossa, aquele CP500 é o M80, né? Aquele que é grafite, né? Sim. Menorzinho. A placa dele não dá tanto medo, é menorzinha, é só do tamanho... A placa é menorzinha, não é aquela placa em 3 camadas, estilo lasanha. A placa é só do tamanho do Expert. Nem fala, porque eu tô com um CP500 lá com o Asen, torcendo pro Asen botar a mão, mas como ele já me falou, eu preciso daqueles momentos, aquele momento que eu tenho que estar bem inspirado, sabe? E mesmo assim, você será o próximo a ser xingado. Já vá se preparando psicologicamente. Não, eu já tô acostumado, já tô acostumado a ser xingado. Eu sou cliente VIP do Asen, fazer o quê? O Asen vai tocar no CP500 e fala, levanta-te e anda. Exatamente. Daí ele vai jogar dentro da escada. É o Asen Xavier. Já tem a careca, né? Falar nisso, tem uma figura lá do tópico do Alexandre que remete ao próximo que a gente vai falar. Que é a figura do Cláudio Piccolo, Cláudio Henrique Piccolo, que ele está usando como moldura a gabinete do CP500.
com a cara dele? Por um acaso a gente vai falar sobre ele agora. Ele fez um tutorial, postou lá no nosso grupo, um tutorial para como transferir arquivos via porta serial, contanto que os micros rodem CP/M, né? Sem necessidade de um programa de comunicação. E até ele botou exemplos aqui, com o Montezuma CP/M no TRS-80 modelo 4 ou SO08 do CP500 M80C. Aí você começa a olhar e ver coisas, mas eu já vi isso aqui no DOS, esses sistemas CRT 2 pontos, TTY 2 pontos, LPT 2 pontos. Por que será, hein? Porque copiou do CP/M, Cacilda. Óbvio, tem uma vaga semelhança, né? No DOS é AUX, né? No CP/M você tem aquele número fixo de dispositivos lógicos, dispositivos físicos que você pode atribuir, e normalmente um deles é a porta serial, e você usa simplesmente o comando de cópia. Não, assim, né, eu acho que a grande coisa que o DOS fez com relação ao CP/M foi não ter copiado, né, a sintaxe do PIP. Porque realmente eu vou te contar, do pouco que eu vi, é uma coisa... nada faz sentido no PIP, nada. É o contrário, só isso. Ele é estranhão, ele é muito estranhão. Eu fui forçado a usá-lo durante uns bons anos, né, quando estava lá na engenharia. O PIP é estranho. O CP/M, olhando em retrospecto, o CP/M é bem estranho, mas funcionava. Ele estabeleceu padrões que, embora de uma maneira assim bizarra, acabaram se transmutando nos padrões que a gente conhece hoje. Posso aproveitar a palavra bizarro que você falou, Juan, de comentar uma conversa que teve aqui no grupo sobre esse assunto, que o Ronaldo Gazel estava comentando com o Cláudio Piccolo a seguinte coisa: você sabe se tem algum jogo de ação para CP/M? Adventure eu já vi, mas nunca um Pac-Man, por exemplo. Aí o Cláudio: tem sim, procura o Cat1. O problema é achar compilado para um terminal compatível com o que você está usando. Cat1 para rodar no K-Pro é um Pac-Man clone baseado em texto. Tem caracteres semigráficos, aposto. Sim, acho que no mínimo. E tem vídeo aqui. Vamos abrir o vídeo. K-Pro rodando um clone de Pac-Man. Ai, peraí, posta o link no chat, João, eu quero ver isso. Por favor, peraí. Cat1, K-Pro, taratatã. Como se soletra isso? Cat-Chun. É o gato de um chinês, é o Cat-Chun. Eu já vou postar aqui no chat, peraí. Pô, a gente tem tópico na Wikipedia, coisa importante. Cara, vale essa menção honrosa aí. Pra vocês verem pra vocês verem como é que o grupo tá legal, gente, CP/M. Não, o Chun quer dizer companheiro, passa camarada com M, não é? Chun com N é chinês. Ah, é? Caraca, o Pac-Man é a letra C, os fantasmas são a letra A. E o movimento ele vai trocando de C maiúsculo pra minúsculo. Que louco. Isso foi criado pela Yahoo Software. Yahoo! Olha como é que evoluiu. O Cezinho fica alterando entre o maiúsculo e minúsculo e fica... Sim. Gente... Pra fazer a boquinha do Pac-Man. O movimento da boquinha. Exatamente. Que isso? Pena que não existe o C invertido. Podia ser um 3, né? Mas não existe o 3 minúsculo. E os monstros viram um Mzinho na hora de pegar a vitamina. Gente, que barato, amei isso. Amei. Viu? Eles viram uns M minúsculos. Isso, você é um merda mesmo. A coisa mais próxima, e tem o Warp, né, pra você voltar pelo outro lado, e caramba, nossa, gente, tô pasmo com isso. O que você consegue fazer da maneira mais minimalista possível, gente? Deve estar alegrado os últimos dias do Arthur C. Clarke, esse jogo. Boa. A coisa mais próxima de jogo de ação para CP/M que eu já vi na minha vida foi um jogo que um colega meu do IME fez, que era um jogo de corrida de cavalo. Caraca! A gente disparava isso naqueles terminais Schumacher e a gente apostava dinheiro naquilo. E pra fazer besteira, pra fazer o que não deve, pera aí, quem tinha o código-fonte não podia apostar, senão ele ia... Não, funcionava no randômico, né? Tinha aquela função de randômico que
precisava de um seed, né? As pessoas teclavam uma seed aleatória com vários dígitos e aí disparava o jogo. Agora, Pac-Man em terminal de texto a primeira vez. Amei isso aqui, amei. Bom, vamos voltar à vaca fria. Vamos. Isso aqui é totalmente digno de nota, cara. Eu tive que falar sobre isso, cara. Não, tem que. Olha, eu vou deixar aqui na pauta o link. Vamos botar no post. Vamos botar no post que o link do vídeo que realmente merece. Sim. Tudo isso porque alguém estava brincando de transferir arquivos pela interface serial. Exatamente. E o que mais temos no nosso grupo? O Emílio Aoi resolveu colocar em funcionamento o seu Nestor. Não é o Nestor Soriano não, tá, gente? E não é o Nextor, esse sistema operacional de MSX. É uma coisa um pouquinho mais antiga. É aqueles kits para programação Assembly, né, de 80, feito pela Nova Eletrônica. Da Nova Eletrônica, revista Nova Eletrônica. Pelo que eu entendi no diálogo com o camarada aqui, ele tinha montado numa placa improvisada e resolveu agora montar direitinho na placa original. Por acaso a Nova Eletrônica, vulgo NE, ela acabou gerando aquele computador NE Z8000? Sim, ele era NE Z80 o primeiro, ele era assim a Nova Eletrônica acabou virando a Prológica. Então o Nestor é o primeiro computador da Prológica. Mais ou menos, pela data da revista que está, acho que ele é posterior. Acho que o NE Z80 é anterior a isso, porque aqui na capa da revista, aqui na imagem está escrito capacímetro para o DPM versão 83. Eu acredito que essa revista seja de 82, apesar de ser um micro mais simples, acho que ele é posterior. Sim, também acho. Mas 80 acho que 81, eu acho. Afinal de contas, tem 82 versões de capacitor, haja número, né? E haja saco. Eu aproveitei o gancho do Charles Matioda, que perguntou: senhores, depois de mais de 30 anos gostaria de fazer uma pergunta, para que serve por caridade? É uma pergunta que no contexto atual realmente faz muito sentido, porque a gente está acostumado a existirem emuladores, simuladores, etc, mil facilidades para programar, só que na época a alternativa era programar em papel quadriculado, fazer uma CPU virtual na sua cabeça, como por exemplo vimos num post do nosso blog sobre o jogo Anti-Attack que a pessoa programou no caderninho, né, sem assembler. Se você tem um computador desses, fica muito mais fácil você prototipar, fazer um código em assembler sem ter que fazer tudo com os opcodes na cabeça e no papel quadriculado. E aí, hora do Jornal Nacional? Tá cair. E começamos a sessão com as notícias que abalaram o mundo. Então começamos com a notícia de que começamos com um post que eu fiz, que foi um pedido do Alexandre Souza Tabajara para contar a história do processo todo da compra do meu Paxson PCT-50, que ele achava que eu tinha comprado há muito mais tempo, e ele se surpreendeu que esse processo todo aconteceu há pouco menos de um ano. Aí eu conto toda a história que foi para comprar esse Paxson, e não revelo valores que eu gastei, porque eu gostaria de manter a minha segurança física e jurídica. Eu não quero nem correr o risco de ter as orelhas arrancadas pela minha esposa, nem correr o risco de tomar processo ou coisa do tipo. Então é física, jurídica e matrimonial. Matrimonial, inclusive, bem lembrado. Mas eu conto toda a história, como é que foi a compra do Paxson, como é que foi o trabalho para trazer, frete, os problemas que eu tive, blá 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 blá, as coisas que aconteceram, tudo. E ainda tem um plus, que é a história do teclado, que o meu Paxson consegue ser hoje em dia o único Paxson na face da Terra que tem um teclado que parece uma galinha carijó. O teclado dele não tá bom, vamos lá, eu já tenho que fazer teste de continuidade para examinar, tentar descobrir o problema do teclado. Agora dizer, não, desmonta e mexe. Quando você ver as fotos, você vai entender o trabalho que vai dar. Posso te dar um aviso? Você escreveu o valor no post. Tá, tudo bem, eu não revelo aqui publicamente, você vai lá e vê. Isso, vai lá. Se é curioso, vai lá e veja. Para de caguetar eu, Giovanni. Vai lá e veja. Então, tá lá, mas tá toda a história do Paxson. É um MSX extremamente raro, né? Que tem uma imagem linda e deslumbrante. Sim, vi isso ao vivo em cores. Lindas cores, cá entre nós. Pelo simples fato de ele não ter nada no meio do caminho para fazer dar interferência, né? Exato.
E funciona como televisão. O problema é que eu teria que hoje em dia puxar um sinal AV e ligar um conversor de TV digital pra poder ver, pra poder assistir a Ana Maria Braga nele. Ricardo, presta atenção. Estamos em 2018, só existem duas categorias de pessoas que assistem televisão hoje em dia: velho e gente esperando em sala de espera de consultório. É verdade. Ou almoçando em A não restaurante. ser que o objetivo do Ricardo seja fazer uma sala de espera com Paxson. Olha. Mas aí eu tenho certeza que o pessoal vai achar muito legal se você botar um cartuchinho com jogos do que ver a televisão dele. Cara, nem fala porque os joysticks dele também não tão legais. Eu preciso dar uma geral naqueles joysticks também. O problema do joystick do Paxson é que ele é todo por encaixe, não tem parafuso. Aí vocês sabem que eu fico com medo danado de abrir e quebrar alguma trava. Ou seja, esse micro vai ter que passar pela mão talvez de uma próxima festa da Sol, de uma coisa, a gente vai ter que ver isso aí. Porque todo mundo quebrando em conjunto pode, né? sapateando em cima dele, né? Aham. Isso. Corrige todo mundo sapatear em cima dele e ele sai inteiro, tá? Gente, vamos preservar, porque além de tudo, o bicho é bonito e o cartucho ele entra em pé. Isso. Exatamente. O modelo PCT-55, que ele tem entrada a ver, ele teve um que fechou em leilão há pouco tempo, que eu vi. Ele era um modelo completo, com a caixa original do Paxson, com um teclado. O meu veio sem teclado e sem joysticks. Eu comprei os teclados e joystick à parte, mas se você quiser saber melhor a história, vai lá ler o post. Fala em ex pra... Tem mais zero. Fala mais zero. Eu só vou lembrar que o PCT-55 que eu vi fechar esse ano estava completo na caixa com teclado e alguns jogos, ele fechou o dobro do que eu paguei. No Paxson. O que eu paguei no Paxson. Calma, João, respira, João, respira. Dá medo, muito medo. Ele custou o dobro. E aí eu conto os problemas que eu tive com a questão do frete, a questão relacionada à Receita Federal, que algumas coisas a gente acaba descobrindo da pior maneira. Pesa pra caralho. É, assustador. Então, assim, dá medo. Bem, continuando no MSX, né? Caso Rico Nishi resolveu tirar a nossa paz escrevendo algo no blog dele. Pois é. Peraí, para. Antes de tudo, Break News! Primeiro a vinheta de Break News. Essa merece. Não, todo mundo já leu isso. Eu sei, mas pra gente aqui, a gente tem que fazer tudo com mais dramaticidade. Bem, de qualquer forma é o seguinte, o Nishi, que estava debaixo de uma pedra para a comunidade MSX, ninguém estava dando bola porque ele estava dizendo, ninguém estava dando muita atenção, se manifestou recentemente e falou que para 2019 vai sair um MSX novo. Então, alguma coisa que ele está misturando FPGA com ARM, R800, com IoT e uma placa do tamanho da placa do Raspberry Pi. Agora eu faço a pergunta que vale $1 milhão em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Não, a pergunta é melhor. Quem colocou o Nishi no grupo de Zap do MSX? Mas era exatamente essa a minha pergunta. Era a minha pergunta. Quem aí que tá. Vocês estão falando um tradutor de português para japonês. Aí que tá. Ele fez um segundo post, dando um pouco mais de detalhes. E sim, o velho japonês continua maluco. Continua megalomania. O cara fez um dinossauro em tamanho natural na frente da sede, cara. Esse cara é megalomania com M maiúsculo. Parece-me que tem gente da comunidade que está envolvida no projeto. Por gente, entendam-se o autor do Nextor. O sujeito que aparece fazendo Vzinho da Vitória, sempre tudo que é foto. Então, o parente do Valdic? É o seguinte, ou você participa ou a gente vai lembrar aqui que você recebeu... ou você participa ou a gente vai lembrar que você teve acesso ao código-fonte. Você teve um código-fonte aqui... E a licença é comercial, tá? Cara, mas se fosse assim, outras pessoas eram pra estar do projeto, né? Eu não sei. Eu vi um papo que ele tava com isso. Ele fez um segundo post dando um pouco mais de detalhes sobre o assunto. E, sinceramente, a posição de acho que da comunidade como quase toda vamos aguardar e ver o que vem por aí. Alguns acharam bacana, legal, IoT, tá mal. Muitos piraram na batatinha.
Alguns deram suas aspirações, falaram lá. Até falaram em gráficos 3D na MSX, em GPUs da NVIDIA. É sério. E tá vendo, Ricardo? Você modera isso. Não modero não. Eu tô há 2 semanas sem ler o grupo de WhatsApp de MSX, porque já estão até me procurando por mim, perguntando se eu morri. Eu falei, não, a vontade de falei, não, tá. Quando vocês baixaram o nível do psicotrópico, eu penso em reaparecer. A gente tem mais uma de MSX que essa entrou principalmente por aclamação. Aclamation? Vamos ver. MSX não, agora foi mais vista mesmo, mas foi a mais vista mesmo. Foi? Legal, porque agora o MSX tem loja de aplicativos. Tem a sua Play Store. Para quem não sabe, até quando eu fiz o post eu botei, para que vocês sabem o conceito de GitHub, loja de aplicativos, Google Play Store, Apple, a lojinha do aplicativo da Apple, Windows Store, no Sala das Quantas, repositório apt-get, entendeu? Tá, pega esse conceito todo e emprega no MSX. É isso aí, é o MSX Hub. Ou basicamente, se você tem um hardware que dá conectividade de internet, pode ser uma GretNet, pode ser uma Obsonet, uma placa Wi-Fi, que tenha a API de rede para MSX chamada UNAPI, você com esse software você pode se conectar a um repositório de software e fazer os seus downloads daquela maneira facilzinha que quem usa Linux já está acostumado, ver a descrição dos arquivos, ver o que está disponível, baixar dependências, não sei, baixar todos os arquivos associados com aquele software, e o cara faz a demonstração instalando um clone de VI pra ficar bem Unix mesmo. Na verdade é porque é o mesmo autor do clone do VI, né? Por acaso. Foi na base do Dog Food também. Aliás, o VI, inclusive, o teu patch foi aceito? O meu patch que pega no pull request para que o VI, o MSX VI, use as cores do sistema, ao invés de assumir que todo mundo é caractere branco com fundo azul, já tá mesclado no código dele. E o patch para 40 colunas? Esse tá instável ainda. Quem quiser vai no fork da minha conta do GitHub e experimente. Rodar o VI em 40 colunas é uma coisa divertida. Roda no MSX1. Pois é, pronto, já tem gente. João, você sabe quem vai vibrar com isso, né? Cara, eu acho que quem tem MSX1 use cartucho de 80 colunas e dane-se. Mas você sabe exatamente quem é a pessoa que vai pular de alegria quando vê que agora funciona para MSX. A única coisa que ele pede é que você tenha 2.2. Tirando isso, tá rodando. Mas o cara vai ter orgasmos. Vai ter orgasmos múltiplos. Funciona em MSX1. Um abraço, não vou dizer o seu nome. Uma praga. Assistentes de palco do programa da Xuxa à parte. Vamos seguir adiante aí. Vamos. Meu Deus, gente. Seguindo, a gente falou do dataset, né? Antigo datacassete, agora é dataset, pedido de ajuda. Lembrar que o dataset é um site mantido por 3 caboclos: o Leonardo Roman, o Júnior Capella e o Clóvis. Eles têm perto de 150 GB de material. Num país onde todo mundo faz mimimi dizendo que brasileiro não tem história, o dataset tem prestado um grande serviço mantendo e organizando e arquivando material de revistas, livros, softwares inclusive, tornando eles disponíveis para que possam ser acessados. Aliás, o datacassete, ou melhor, dataset agora, é muito importante para você, não só da cena MSXera, como da cena dos micros em geral e de videogames. Sim, lá eles têm muita revista de videogame, eu fiquei impressionado na vez que eu fui ver. Ação Games, videogame. Ação Games, inclusive, eles estavam precisando de 5 números para completar a coleção. Para fazer o full set da Ação Games. Tem uma aqui. Veja se é o número que eles pedem. Acho que é um número baixo, inclusive. Eu lembro que eu peguei uma cópia do conteúdo com o Júnior Capella, que além de fazer parte da equipe do dataset é MSXero, e o Júnior passou uma cópia, tudo, eu olhei, caramba, tem muita coisa de videogame, fiquei assustado com o acervo na época. E nem era tudo, assim, ele falou, tô com uma cópia aqui, tá aqui a mão, alguém quer cópia? Beleza, deixa eu copiar. Aí, sei lá, foi 50 GB depois, eu olhei assim, na época, 50 GB, caramba, é muita coisa. Eu sei que a revista não é dedicada só para videogame, mas seria interessante ter o scan, nem que seja só da parte de videogame dela,
da Video News. Eu não acho em lugar nenhum Video News a parte de videogame pra ver. Você se lembra da parte de videogame da Video News? Você falou disso, eu tô me lembrando de uma revista da Disney que falava sobre micros dos anos 80. Computadores, eu vi essa revista em mãos. Não, a Disney fez 4, são 4 edições. São 4? São 4 revistas. Eu acho que eu não tenho a número 1, eu tenho, se não me engano, a 2, a 3 e a 4. E isso é uma coisa interessante. Teria que ver questões relacionadas a direitos autorais por conta da Disney, né? E por conta da editora Abril. Mas como a Abril tá falimentar e ela cancelou a publicação de quadrinhos completamente... Deve ter caído num buraco negro. Já a Disney, mas pelo menos acho que as partes, uma coisa que eu até vou conversar com o Júnior. Já a Disney tem um inferno cheio de advogados pronto pra comer o seu... todos os seus benefícios, caso você queira fazer qualquer coisa. Não, mas eu tinha pensado pelo menos da parte do material que não é exatamente da Disney, da Abril. Então, os artigos que saíram lá, por exemplo, foi a primeira vez que eu li sobre o Macintosh. Isso pode. Se tirar os quadrinhos. Não botar os quadrinhos. E os quadrinhos, então... inclusive, o traço, não me engano, foi feito pelo estúdio italiano. Então aí a Disney não teria... Foi feito pela Panini. Foi a Panini italiana. Então, assim, mas os direitos pertencem à Abril. Só que como são quadrinhos de mais de 30 anos e a Abril parou de publicar quadrinhos, ela não tem mais direitos, ela não tem mais a licença, eu não sei como é que ficaria. Espera até o final do ano, quando a Abril falir, então tranquilo. Vai ter que esperar até o final do ano? Que droga. Não, eu acho que falando sério, eu acho que esse lance da revista em si, revista informativa, Abril não, mesmo se tivesse bem das pernas, não ia escantar não. É mais da parte dos quadrinhos mesmo com a Disney, que a Disney é muito draconiana, estilo a Nintendo. É o triozinho que tem a mesma política, é a Nintendo e Disney. Draconiana, na minha terra a gente chama de outro nome. Sim, é porque eu tô tentando manter a censura livre. Eu vou... Já falou um palavrão, então já subiu, já censura e já subiu. Então o mesmo trick faz o mesmo tipo de filé da putagem. Pronto. Isso. Pronto, resolvido. Satisfeito, Giovanni? Satisfazida. Mas voltando, o Dataset fez uma campanha para ajudar a pagar essa hospedagem. Então a gente fez o post, convidamos a todos que pudessem contribuir. Eu contribuí, pessoalmente, Ricardo, mandei uma grana para eles para contribuir com o projeto. Devo contribuir posteriormente. Nossa, é um trabalho laborioso de fazer o scan, da maneira correta para ficar legível. Cara, é um puta trabalho de corno do caralho. Eu escaneei um folheto da Gradiente que eles não tinham, de 4 páginas, um folheto, 2 folhas A4 juntas. Pô, dá um trabalho de danado para escanear. Eu escaneei, gerei as imagens, ia montar o PDF, no final das contas eu peguei as imagens, mandei por e-mail pro Júnior e falei, cara, monta aí. Simple Scanner. Sim, mas sim, eu sei do Simple Scanner. O problema é que você faz isso com uma impressora no Wi-Fi. Você escaneia a imagem. Funciona aqui. Funciona. Já viu a velocidade que vai? O problema também é que a sua impressora está a 50 metros do senhor, né? Então você tem que sair correndo quando vale o exercício. Pois é. Eu vou falar uma coisa, isso me lembrou aquele personagem do falecido Pessiani, Alban Pessiani, né? O Patropi. Porque ele vem numa velocidade. Foi esse o objetivo, minha citação. E aí a gente já falou disso, já falamos muito de MSX, falamos agora da questão do dataset. Deixa eles fazer MSX, vai. E, pois é, quem é que pode... O César, você pode contar um pouco sobre essa história do Spectrum Vega? Cara, basicamente, né, depois de uma novela que acho que, né, ninguém vai ter ideia de quando ia terminar, já que, né, bateu polícia... tipo, na intervenção da empresa, treta com advogado, promessa, né? É quase o Zé Grapper em termos de produção? Não, que nada, pior. Que isso? Não, rolou barraco. Eu lembro de cara que gente que tinha uma conta do servidor onde ficava a página web que sumiu com a página. A coisa foi a nível, assim, foi um barracoso. Barracoso. Os detentores do nome Spectrum, ZX Spectrum, revogaram a licença para eles usarem. Depois, nesse meio do caminho, a
A Sky, a empresa que é a dona, a Sky, o que acontece? A Sky britânica. A Sky britânica, ela Mas comprou Sky a mesmo de TV a cabo? Sim, a Isso. própria. A própria. Que no caso é a BSkyB, né? British Sky Broadcast. É O que do grupo do aconteceu? Joga ou compraram? Ela comprou, Não. né? Rapidamente. Explica essa treta. O Alan Sugar vendeu a Amstrad. O que acontece? No final da vida, a Amstrad era basicamente a fornecedora de caixinha pra Sky. E aí a Sky comprou a Amstrad do Lockheed Sugar e junto comprou os nomes. O nome é Amstrad, os nomes da Sinclair, etc e tal. Veio tudo no pote, né? Veio tudo no pacote. E aí quando começou quando a merda começou a feder muito, eles revogaram a licença que eles tinham dado, né, pra Retro Computers Limited de usar o nome desse Spectrum. Tanto é que não podem usar mais. A caixa tá em branco. Aí virou Vega Plus, né? Somente. Isso. Cara, foi um negócio muito do sinistro. Que é basicamente aquela lembrança que todo crowdfunding é um risco. É. Não é um negócio que você compra pra receber, não. Tem o risco do negócio, que é não receber. Teve uma pessoa que outro dia falou: mas não tem isso. Não, vai ver a história do Spectrum, vai ver a história do Vega Plus. Alguém falou outro dia: não, mas andar no crowdfunding é tão seguro. Mas eu falei pra ele: em que mundinho você tá, o assistente de palco da Xuxa? Que ideia. Esse crowdfunding basicamente serve para as pessoas brincarem de capitalista de risco em escala reduzida, né? É quase que nem jogar banco imobiliário com dinheiro de verdade. Mais ou menos isso. Aí você. Aí tem quase tudo ali do banco imobiliário, menos talvez de você ser preso, né? Quem vai ser preso é quem gera o crowdfunding. Pode ser, né? Às vezes. Menos dinheiro de mentira. Vai lembrar, essa lenga-lenga toda tem 2 anos e meio desde o anúncio do crowdfunding, 2 anos de promessas quebradas, confusões, intervenção, briga na justiça. E então, o que mais... Eu acho que tá igual ou pior do que aquela treta do colega Chameleon, né? Do Chameleon era picaretagem. Mas teve resultados igualmente danosos. Essa história do Vega Plus, pelo menos, parece que tá chegando ao fim, essa lenga-lenga toda. Finalmente, né? Pelo menos vai sair para os apoiadores, né? E na hora que vocês voltarem para ver o post novo, esperamos que já tenhamos fotos fornecidas por um amigo nosso, ouvinte nosso, um abração pro Rony, que cedeu as fotos do Vega Plus que ele adquiriu no crowdfunding e finalmente recebeu. A espera acabou. Se as fotos não estiverem lá, a culpa é do Giovanni. A culpa é... Por que a culpa é minha? Porque a culpa é nossa e a gente transfere a culpa para quem a gente quiser. Então, vamos comentar os comentários? Vamos. Episódio 89, linha TRS-80. A linha TRS-80, linha clássica, parte A. Começamos com um comentário do Danjovic, dizendo: sempre fui fã dos TRS-80. Cheguei a programar algumas coisinhas para um DGT-100 na época do curso técnico. Se os outros micros de 8-bits na época tivessem nascido com uma tela de 64 colunas como o TRS-80, eu tenho certeza de que hoje teríamos mais do que PC e Mac no mercado de microcomputadores desktop. Já que é para imaginar, que tal um TRS X86 ou um TRS 68K? O TRS-X86 existiu, né? O TAN de 1000. E o X86 e o 68K também. Qual? Ou ia sair? O TRS-80 com o Model 2, que tinha 68.000, a parte. Que é isso. Daquelas, mas tinha. O nosso colega Jaime resolveu... Aí ele ficou animado, né? Ele escreveu o seguinte: muitos micreiros que conheço têm ideias semelhantes à sua. Se o fabricante tal tivesse tomado ou não tal decisão, naquela época aquele padrão estaria até hoje dividido no mercado com os PCs, Windows, Intel, etc e tal. Particularmente acharia sensacional que as coisas tivessem acontecido assim, mas se pararmos para analisar isso de forma puramente racional, deixando nossas memórias afetivas e nostálgicas por aquelas tão queridas máquinas, chegamos à conclusão que era inevitável a extinção de todos aqueles padrões de microcomputadores, e que se aqueles executivos tivessem tomado as decisões supostamente mais acertadas, muito provavelmente teriam apenas adiado um pouco, mas não revertido a descontinuidade daqueles padrões.
E, na minha opinião, a descontinuidade da maioria daqueles padrões está muito mais relacionada com a penetração avassaladora dos consoles domésticos de videogames nos lares da classe média do que propriamente com a convergência dos fabricantes em torno do padrão de PC criado pela IBM. Faz sentido. Faz. 70% usavam como máquina de jogo mesmo, né? E 30% para aprender a programar. Sei que a maioria... E fazer alguma coisa de útil, né? A era de ouro, considerada a era de ouro do ocidente dos microcomputadores, passa no meio do Crash. Acho que 70%, eu não sei, acho que 50%. A maioria jogava, né? Mas você tinha também gente que fazia com o computador, queria fazer coisa. Meu pai, por exemplo, teve um XT em casa. Ele queria trabalhar com processador de texto, as coisas, jogo no computador. Nossa, eu falava em jogar no XT, ele tinha um ataque, ele queria me pendurar pelas orelhas. Joga no TMSX. Eu pensei uma coisa, na era dos 8 bits, pelo menos na minha percepção, era 70% jogo, 29,5% aprender a programar, aprender ciência da computação, e 0,5% fazer alguma coisa útil. Bom, você aprender já estava na parte do útil. Ainda bem. Sim, com certeza. Falando trabalho mesmo, usar para trabalho. Eu faço o seu orçamento doméstico, eu guardo as receitas. Ninguém fazia isso. Não tinha condições de. Vai guardar as receitas em cassete? E vamos combinar uma outra coisa. Quando você também se aventurava em programação, a intenção era sempre você fazer seu próprio jogo. Muitas vezes 50% de quem aprendia a programar fazia na esperança de fazer um joguinho de ação. Mesmo que o projeto nunca fosse à frente ou ficasse tosco, mas a intenção era essa. 99% desses não fizeram o jogo, não concluíram o projeto. Não. E se concluíram, ficou tosco. Eu e meu sobrinho, uma vez que quisemos fazer um clone de Donkey Kong no TRS-80 em Basic. O detalhe é o seguinte, a diferença é que a maioria não tem cara de pau de vender, mas alguns tem, né, Zorax? Discovery High Tech. Prosseguindo o comentário do Jaime, sei que a maioria irá discordar e até achar graça, mas tenho total convicção de que a Nintendo e a Sega foram os responsáveis pelo desaparecimento de 9 em cada 10 padrões de microcomputadores de 8 bits dos anos 80. E o golpe final, que acabou com os últimos sobreviventes de 16 bits, Commodore Amiga e Atari ST, foi dado pela Sony com o lançamento do seu PlayStation. Aliás, por muito pouco, a Commodore não conseguiu entrar nesse mercado e evitar a falência se seu videogame CD32 tivesse a capacidade para manipular a memória de vídeo em modo chunky, de modo eficiente e, consequentemente, poder ter portes decentes de jogos do tipo Doom, Quake, etc., provavelmente o Amiga estaria vivo até hoje, se não como linha de microcomputadores, mas com certeza como um padrão de console de videogames, provavelmente ocupando o nicho de mercado do Xbox da Microsoft, que provavelmente nem teria sido lançado, pois o Amiga já estaria aglutinando todas as soft houses ocidentais em torno do seu padrão. Alguém discorda? E por quê? Primeira parte do comentário dele sobre que a Sony deu a Patical, eu só vou falar uma coisa assim pra concordar com ele. O X68000, ele foi descontinuado em 1994. Adivinha o que saiu em 1994 no Japão? PlayStation. 3DO. Não, PlayStation saiu antes. Saiu um ano antes. Eu não acho que a Nintendo e a Sega tiveram uma responsabilidade tão grande no fim das linhas de microcomputadores assim, não. Eu acho que o que foi mesmo foi o crescimento do PC com a popularização das interfaces gráficas com o Windows 3.0, 3.1, 3.11. Também o barateamento do computador, né? O computador ficou mais barato nessa época. Eu concordo discordando de você, Ricardo. Vamos lá. A Nintendo e a Sega, eu concordo com você plenamente. Agora, o fator PlayStation já foi balançante, porque acontece o seguinte: na época do PC 386, 486, com kit multimídia, uma coisa era um diferencial do microcomputador ter aquele gráfico com 3D, com o fator multimídia, os jogos falados, filme, não sei o que, lá. Aí chegou um console, também. Aí chegou um console que tinha tudo isso e vamos combinar, um Doom razoavelmente bom, que foi o PlayStation. E ele tinha ainda a herança do que ele fazia dos consoles japoneses Super Nintendo em Mega Drive e Arcade, e tinha essa parte multimídia do PC. Então isso que inclusive, linkando o que ele falou,
a Sony, ela pegou o nicho da Commodore. Tanto que a Sony fez uma coisa que a Commodore nunca fez, que foi um erro da Commodore, de comprar a Psygnosis. Eu acho que Rapidinho, deixa eu só completar. Se a Commodore tivesse essa embarcada Psygnosis, como é uma tática que você vê várias empresas fazendo isso, tipo a Hudson Soft com a NEC, a SPS com a Sharp no X61000, se tivesse feito isso de uma empresa que ia explorar 100% da capacidade do Amiga com uma programação de alta linha e tinha alto fator de brand na Europa, coisa que estava faltando. Porque, segundo o Tom Kalinske no livro A Era do Videogame, o que faltava para as produtoras europeias era investimento. Porque antigamente as produtoras europeias eram consideradas piada para as produtoras americanas por causa do baixo custo de produção lá, de ter um programador só para fazer. Pera aí, João, só porque em alguns casos era o cara trabalhando na sobreloja da loja de móveis de cozinha do pai? Então, exatamente, porque o S Gold, filha da mãe, dava amendoins pro programador. Eu acho o seguinte, eu concordo com a questão do PlayStation, mas eu acho que o PlayStation, para ter tido um impacto maior a ponto de ter precipitado o término, eu acho que ele teria que ter saído antes para isso. Eu acho que o impacto foi do jogou a pá de cal. Eu acho que o PlayStation foi a última pá de cal, mas já estava sendo enterrado. Não, sim, é por isso que eu tava falando que se a Commodore tivesse feito o que a Sony fez, aí sim eu concordaria com o nosso amigo que ela pegaria esse nicho. Eu acho que realmente a Commodore ela tinha que ter ido pro lado realmente que a Sony foi, em vez de ter ficado nessa de abarcar o mundo com as mãos. Vamos pro empresarial, vamos pro doméstico, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que a diferença é que a Commodore não era uma mega corporação que ia desde cinema não era os Daibatsu gigantescos, exatamente. Exatamente, não é exato. Não era os Daibatsu. Faltou grana e faltou visão. Assim, né? Olha, grana eu acho que a Commodore tinha, faltou foi visão, porque a Commodore não sabia o que ela queria da vida. Sim, ela ficou perdida. Primeiro, a Commodore, desde que o Tremel saiu e o Irving Gould passou a ter liberdade de fazer o que ele quer, a Commodore sempre foi uma empresa perdida. Sim. Você olhava a maneira que a Commodore tratou o Amiga e claramente estavam perdidos. O Amiga só foi ter joystick oficial no CD32, lá no apagar das luzes da plataforma. Pelo amor dos meus filhinhos. O micro passou praticamente 80% da vida útil dele com joystick de Atari. E isso é uma coisa que detonou com a jogabilidade dos jogos de Amiga. Se o pessoal fala que a jogabilidade dos jogos de Amiga não é isso tudo, se comparação com outras marcas, somente as japonesas, que muita gente fala, tem jogos bons na Amiga de jogabilidade, antes que alguém me taque pedra, mas o grande fator é a falta de um joystick decente pro Amiga. E desculpem, gosto muito do joystick do Atari para jogos de Atari. Quando a coisa começa a complicar, um botão não é o bastante. Esse comentário foi muito ato e gerou uma discussão altamente fértil. Viu? Não, mas o cara tem. Eu concordo com quase tudo que falou. Só a parte que eu acho que realmente a Commodore nunca ia conseguir, por causa que a Commodore era a Commodore. Em termos de logística, ela não tinha logística. Simples assim. Vamos pra parte B? Vamos pra parte B. Vamos pra parte B. A gente começa com ele. Ziroga Vladivostok. 3 contra 3 do Dinka. Isso. E o Sérgio Augusto Vladislavski diz no seu comentário: com tanta versão de DOS nessa época, deu até nó na cabeça. Mas é legal saber também que nem só de Microsoft as empresas de computadores viviam naquela época. Ainda tem gente que reclama de tanta distribuição de Linux. Cara, e olha que diminuiu bastante no distribuições de Linux. Olha que agora são apenas algumas centenas. É uma pena que essas empresas não acreditaram tanto no futuro e acabam sendo engolidas pela evolução. Hoje os computadores só se resumem a marca de processador, marca de memória, marca de HD, etc. Tá, existe marca de placa de vídeo que dá até briga.
Também, com certeza. Não teve um russo que matou o outro? A AMD é melhor, não, é NVIDIA, não. Pá! E deu um tiro no outro? Sim, fanboys a nível hardcore. Matou quem? O cara da NVIDIA ou o cara da, meu Deus? Agora eu não me lembro quem matou quem, mas um fanboy russo matou outro fanboy russo por causa de discussão de quem era a melhor placa de vídeo. Mas, gente, é a Rússia, né? É a Rússia. Né? Nada que me agarrar. Hoje a placa de vídeo mata você. Bem, continua o comentário do Sérgio, né? Existem a Dell, HP, ASUS, mas não são marcas tão fortes como a Commodore, a Tandy e a Radio Shack foram. A única que se mantém forte no mercado é a Apple, mas ainda está sonando mais sendo uma empresa de smartphones do que de microcomputadores. A Apple já virou uma empresa de smartphones. Microcomputador é um detalhe. Isso é um bom tempo. E a Apple atual não é a Apple dos anos 90, que quase faliu. É outra empresa, completamente diferente. Né? Nem sequer é a Apple recém-trazida das cinzas sob a batuta de Steve Jobs, com os Macintosh coloridinhos que todo mundo gostava e comprava de roda. Também não é mais essa. Pois é, também não é. E a Apple já virou uma empresa de smartphones. O computador é apenas um detalhe. O computador é uma coisa que eles não têm coragem de deixar de vender. Pois é. E ele agradece. Obrigado por mais um ótimo episódio. Nós agradecemos. A casa agradece. Preservemos bem para servirmos sempre. Coisa do tipo. E aí, tem mais alguns comentários. Agora outra pessoa lê os comentários curtos aí, vai. Vamos lá. O Boalho, que faz o seguinte comentário: quem diria que os DOS do TRS-80 dariam essa novela mexicana? E para finalizar, né, o Austregon não imaginava que as coisas eram tão feitas nas coxas naquela época por empresas tão respeitadas. Muito bom esse podcast. Bem, acho que até hoje essas coisas acontecem, né? Sabe o princípio da linguiça? Pois é. É mesmo. Verdade, o princípio da linguiça. Você não quer saber como são feitas. Infelizmente eu tenho que ficar quieto. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, que eu sou um homem que eu acho que se eu viria linguiça sendo feita, eu ia apagar da minha memória e continuar comendo. E linguiça é muito bom, cara. Mas, Giovanni, você não vai ficar calado. Me censure, por favor. Eu não mereço viver. Eu não como mais carnes vermelhas, então me abstenho de opinar nisso. Vou dar uma de Glória Pires. Fornece por linguiça feita de carne branca, existe. Linguiça de vitela. Linguiça de frango. Diga-se de passagem. Mas, Giovanni, você não vai ficar quieto, não. Salsicha de peixe, vamos lá. Porque você tem que continuar, você tem que falar na gente das explorações que você continua fazendo no cartão de 80 colunas da DDX. Então, sim, a saga. Então vamos lá. A coisa já se expandiu, né? Não é somente tratar do cartucho da DDX, como também tratar do cartucho da Microsol. Eles aparentemente parecem iguais, né? Todos têm um CRTC, o meu 6845, mas a coisa não é bem assim. A primeira grande fantástica e mirabolante diferença é que o cartucho da Microsol, ele coloca a memória de vídeo entre os endereços 6000 e 67FF. Entre 6000 e 67FF, e usa dois endereços em 7000 até 7001 para armazenar os registradores do 6845, e o da DDX faz o contrário. Ele coloca os registradores em 6000 e 6001 e coloca a memória de vídeo em 7000 e 77FF. Ou seja, vamos fazer uma pequena mudança só para não dizer que a gente está copiando. Ninguém vai notar mesmo, né? Esse post, assim, o que ele tem de interessante? Eu tô na parte 1 ou parte 2? Essa aqui é a parte 2. É minha primeira experiência alterando os registradores do 6845. Nessa brincadeira eu consegui fazer habilitar um modo de 80 usei o modo máximo de texto, né, de 84 colunas por 27 linhas, somente no da DMX80. Vou explicar por que não funciona no da Microsol. E um modo que infelizmente não é 100%, que é o modo de 80 por 50, habilitando o interlace do chip. Aí, para fazer essa brincadeira, eu desenvolvi um programa bem xixelento que me permite ficar alterando o valor dos registradores. Para usá-lo, você tem que ter um MSX, o cartão de 80 colunas, óbvio, da DDX ou da Microsol, e 2 monitores. Que um monitor você vai ver a tela do VDP normal, e no outro você vai ver a saída de 80 colunas. Giovanni, você falou que a memória de vídeo está no endereço tal, 6000, 7000, quer dizer que ela é endereçável
por POC, né? Que é ao estilo não VDP. Ela tá direto na RAM. O cartucho tanto da DDX quanto da Microsoft, eles implementam um mapeador bem simplificado, porque no espaço de endereçamento que ele usa, que está entre 4000 e 7FFF, ele divide metade desse espaço para ROM e outra metade para RAM. Então, de 4 até 5 FFF é ROM e o resto é RAM ou endereços que ele mapeia para poder colocar coisas. Eu já vi que o cartucho da DDX tem outros endereços mapeados. Tem a ver, talvez, com as coisinhas que eles andaram implementando. Então você mexe nesses endereços para trocar os sets de caracteres, inverter, desabilitar o cartão, esse tipo de coisa. E fora tem um conjunto de endereços ali que eu tô achando que faz parte da interface serial. Os caracteres acima de 128 são char7 de PC mesmo. Você assim, não, o char7 da DDX eu usei para tirar foto do PC porque ele é mais grosso, ele é mais fácil de você enxergar. É o Code Page 437, é literalmente o código caractere do XT. Então, da CGA, os caracteres de borda lá, todos, cedilha, os As acentuados, eu lembrava dessa sequência de core. É o A com trema que vira o tio. E agora, coisa divertida. Eu achei, isso não tá no post agora, quer dizer, duas coisas divertidas. A primeira com relação ao cristal, ao oscilador que a Microsoft utilizou e que a DDX utilizou. A DDX está utilizando um oscilador de 14 com o clock exato que a mesma placa CGA usava, que é o 3 vezes a frequência do modo de vídeo, 14, alguma coisa, que seria do NTSC. A Microsoft usa um cristal que ele não é o cristal do pau, ele está no meio do caminho. Então, algumas frequências, alguns ajustes, por exemplo, esse modo maluco que eu consegui chegar em 8427, esses ajustes o da Microsoft não consegue pegar, talvez por conta dessa frequência do oscilador. E fuçando em documentação, fuçando no manual de referência da placa CGA da própria IBM, eu achei as frequências do CGA. E eu reparei que essas duas interfaces, elas têm alguma coisa no circuito que não permite que eu sete o modo de 40 colunas. É como se alguma coisa tivesse deixado fixa na placa. Eu consigo setar os valores, só que a imagem fica instável. Tipo, a imagem não alarga. E agora eu tenho procurado projetos de placas de 40 colunas na internet para ver se eu consigo entender a parte do problema. Aguardamos ansiosamente possíveis novas revelações. Posso fazer uma partezinha no final, só pra gente, já que já estamos concluindo, só pra fazer um agradecimento? Vai lá. Claro. De nada, Ricardo. Nós começamos... Não, você nunca deu um centavo. Você não deu um centavo furado. Não estou nem agradecer a você, não. Você não colabora. Feio. Chato e bobo. O agradecimento aos nossos ouvintes, né? Nós começamos a campanha do Pague-nos um Café, ajuda no sustento do Retrocomputaria. E até o momento, nós recebemos doações de 11 pessoas e arrecadamos no total R$ 771,96. Nós queremos agradecer muito a vocês que colaboraram. Claro que essa quantia, alguns de vocês colaboraram, virão receber, conforme nosso acordo, receberão brindes. Pode ser, por ocasião que vocês estejam ouvindo isso, provavelmente já deveremos estar com a camisa pronta. Alguns vão receber camisa, de acordo com os valores, conforme foram especificados. Alguns vão receber camisa, ou ter a opção de receber um cordão de crachá ou uma caneta, tá, do Retrocomputaria. E dependendo do valor, vão receber camisa mais caneta ou cordão, que for aí, de acordo com o que tiver. Então, a gente queria agradecer a vocês que estão colaborando. Tá? Muito obrigado. Vocês que fizeram doação, por favor, entrem em contato com a gente por e-mail, passando seu endereço postal. Se no caso está na categoria para camisa, qual o tamanho da camisa, se vai preferir receber no caso, ou um cordão de crachá ou uma caneta do Retrocomputaria, entre em contato para a gente poder imediatamente fazer essa remessa, para poder enviar para vocês. Muito obrigado a vocês que têm colaborado com a gente sempre falou que nós não pretendemos colocar anúncio no site, manter o nosso conteúdo de forma gratuita, mas a gente precisa de ajuda, e essa ajuda que vocês deram agora é de suma importância. Então, nós queremos agradecer a vocês por isso. Esperamos que a gente possa contar com vocês, com a colaboração de vocês sempre que vocês puderem. A gente, sempre que possível, nossa intenção é manter esse material, tentar fazer um material de qualidade, como você já tem recebido, já tem ouvido.
Então, mais uma vez aí, não custa nada dizer, mais uma vez o nosso muito obrigado pela sua colaboração. Tá, então é isso. Chega, né? Chico, isso. Vamos nos despedir então? Vamos lá que alguém vai querer beber desse café todo. Então, gente, é isso. Nosso muito obrigado por vocês que ouviram até aqui. Voltamos agora daqui a uma semana, né? Sei lá, tem que ver onde é que o gerador automático de pauta foi parar, que ele tava rodando. A gente deixou rodando ele depois do episódio 90, ver o que saiu aí. Ele continua rodando, isso que é o mais divertido. É que mexer naquelas chavinhas do PDP-11 é chato demais, demora muito. E a gente tá voltando então, se eu não me engano, pra semana que vem com mais um episódio do Retrocomputaria, episódio 91. E aí, continuamos aí. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Vou nessa. Fui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Aquele abraço. Fui. Bom, aproveitar também, fui. Vai embora, João. Vai, Giovanni. Vai embora, João. Aí, Giovanni. Bom, eu vou indo então. Grande abraço aí pro pessoal e até a próxima. Tchau. É que eu tenho que ser o último a fechar a sala aqui, né? Senão não dá muito certo. A última vez deixar a sala aberta. Até mais, gente. Até daqui a 15 dias. Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Thank you.